meus irmãos, estamos aqui com mais um momento Escola Dominical. Seja bem-vindo ao estudo da nossa lição Sermão do Monte. Atenção, pastores e líderes! Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja. A lição para o próximo domingo desta série Sermões do Monte será esta: princípios de fidelidade. A leitura em classe é extraída de Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos, de antemão, ter uma visão geral da lição deste próximo domingo, princípio de fidelidade, e depois vamos retomar passando por cada ponto. No primeiro ponto nós temos como Jesus vê a lei. Isto vai ser trabalhado dos versículos 17 ao versículo 20 de Mateus, capítulo 5. A subdivisão deste primeiro ponto: Jesus foi um cumpridor da lei. Jesus protestou contra aqueles que queriam pôr a lei de lado. Jesus interpretou a lei. Segunda divisão: seguir a letra ou a intenção da lei. Desprezo que leva à morte. O desejo que leva ao pecado sexual. Jesus interpretou a lei, ou melhor, a infidelidade que leva à separação. E no terceiro e último ponto da lição, Jesus teve cuidado especial para com a lei, os juramentos que levam à desonestidade. Sim, sim, não, não, é a segunda divisão deste terceiro ponto. Jesus aprofunda o significado da lei. E nesta visão geral da lição, então, chegaremos à conclusão. Bem, vamos retomar todo o nosso assunto. Princípios de fidelidade. Esta fidelidade abordada aqui é a fidelidade para com o cumprimento real, legítimo, inteiro da lei ou dos mandamentos. Eu sei que isto, a princípio, lhe assusta, lhe confronta. Cumprir, ser fiel à lei e aos mandamentos, você vai entender plenamente a que lei a lição está se referindo. Vamos considerar o versículo 17 e usá-lo como ponto de partida. O versículo 17 da leitura em classe. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que o Senhor Jesus está dizendo, nós estamos explicando com esta verdade central. Percebam, Jesus não vai de encontro à lei, mas de encontro às interpretações equivocadas dos seus dias, que faziam com que a lei se tornasse pesada para os seguidores do judaísmo. Portanto, o Senhor, ele não está desprezando, ele não está abolindo a lei, ele está confrontando, corrigindo, opondo-se
as interpretações erradas, segundo a conveniência dos rabinos, dos fariseus, e que terminavam fazendo da lei um horror, uma carga pesadíssima. Já deu de você entender o que é que estamos tratando sobre princípios de fidelidade. Retomando o nosso assunto, no primeiro ponto está, como Jesus vê a lei? Jesus vê a lei como princípios do Pai, princípios divinos. Eu vou lhe ajudar. Podemos exemplificar que a lei é semelhante a um termômetro. Termômetro não cura. O termômetro ele é usado para aferir, para acusar a enfermidade. De acordo com a temperatura do corpo, o termômetro vai dizer se está havendo febre. Febre geralmente é um sinal de infecção. O termômetro não cura, mas ele indica a enfermidade. Este era o papel da lei em si. A lei não traz a solução para a enfermidade do pecador, que é o pecado. Mas a lei acusa a sua enfermidade e aponta Jesus como o remédio, a solução para a doença da alma. Que coisa interessante estamos dizendo aqui. Jesus foi um cumpridor da lei, de forma que Jesus não somente, como judeu, cumpria a lei, mas ele mesmo era o cumprimento, a obediência, a satisfação da lei perante o Deus Pai. Portanto, ele não veio remover, ele veio preencher esta necessidade nossa, esta incapacidade nossa moral, espiritual, de cumprirmos na sua essência a lei divina. Ele cumpre, mas isto não nos deixa sem a responsabilidade, ou sem nenhuma responsabilidade para com a lei. Ele cumpriu, ele interpretou. Muitos ainda estão querendo, por um esforço quase que sobre-humano, sobrenatural, cumprir a lei na íntegra. Eu não digo que eles estão pecando, mas digo que eles estão errados quando condenam quem não cumpre a lei com sentidos de obter a salvação. Quando nós queremos empenhar todo o esforço para viver a lei de Moisés no afã de agradar a Deus, atrair dele a sua misericórdia e o seu perdão, isto é uma perda de tempo. Como Isaías dizia, porque todas nossas obras, elas são como trapos de imundícia diante do Senhor. Obras meritórias, obras com o propósito de adquirir a justificação e a salvação. Neste sentido, lembro-me de um artigo que eu li há um bom tempo atrás, aonde dizia que um caminhoneiro viajando, passando por uma estrada difícil, ele viu uma senhora carregando exaustivamente uma mala pesadíssima. E ele parou e ofereceu carona àquela senhora. Aquela senhora, prudentemente, quis ir na carroceria do carro. E ele fez conforme ela quis. Ela subiu, sentou-se e ele continuou a viagem. Depois, ele olhando pelo retrovisor interno, ele percebeu que a senhora estava sentada com aquela mala pesadíssima sobre os colos. E ele gritou lá para fora na cabine e disse: "Senhora, deixe que o carro carregue a sua mala." Isto nos faz entender. Deixe que Cristo carregue as suas cargas. Deixe que Cristo faça por você aquilo que você, de modo algum, pode fazer satisfatoriamente diante da santidade absoluta de Deus. Aguarde um pouquinho, porque nós vamos trabalhar os últimos pontos e chegar a uma conclusão muito convincente. Terceiro ponto. Jesus teve cuidado especial para com a lei.
os juramentos que levam à desonestidade. O Senhor começa a corrigir esta situação. Ele diz que não adianta e não convém jurarmos pelo céu, pela terra. Isto era um hábito muito grande entre os judeus contemporâneos de Jesus Cristo. E o Senhor está dizendo que quando o homem tem que refugiar-se com esses juramentos, é porque não há legítima credibilidade nele. Ele tem que ficar usando destes recursos para inspirar uma confiança no seu relacionamento e nos seus tratados, acordos com o seu próximo. Daí Jesus diz, em vez de vocês ficarem jurando pelo céu, pela terra, coisa que vocês não podem garantir, que vocês não têm a menor autonomia sobre isto, seja as vossas palavras sim, sim, não, não. Então ele está nos ensinando o verdadeiro estilo de vida, de postura, que inspira, sustenta a confiança em quaisquer situação. Sim, sim, não, não. Não adianta nós ficarmos no meio termo. Eu nunca conheci nenhuma situação, nenhum cidadão, nenhuma senhora que use de expediente de meio termo e consiga sair-se bem ou inspirar confiança. Bem, percebam qual é o cerne, o âmago desta nossa lição, princípios de fidelidade. Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei. Mas que lei ele veio cumprir com o seu sacrifício expiatório? Ele veio cumprir a lei cerimonial e a lei sacrificial. Os fariseus, os antigos judeus, eles preocupavam-se muito em cumprir a lei cerimonial, externa. Por isso eles tinham cuidado com detalhes tão pequenos como lavar pratos, lavar as mãos antes de alimentar-se, que isto não deixa de fazer parte de uma boa higiene, mas eles ficavam presos em detalhes externos como roupas e amparatos. E, na verdade, o interno, a essência da lei, eles desprezavam. A lei cerimonial, eles procuravam ser severos, eles procuravam ir ao extremo para cumprir. Jesus veio cumprir a lei cerimonial e a lei sacrificial, aquela onde diferentes tipos de sacrifícios eram oferecidos diariamente. O sumo sacerdote era o mediador entre aqueles que chegavam para oferecer o sacrifício e Deus. O Senhor como cordeiro substituto, como bode expiatório, ele cumpriu a lei no nosso lugar, o que nos era impossível. Ele foi oferecido como cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, que tira o pecado do mundo. Então, pastor Gilmar, eu não tenho mais nenhuma obrigação para com a lei. Não é bem assim. Ele cumpriu no nosso lugar a lei cerimonial, a lei sacrificial, mas a lei moral, nós temos que continuar vivendo-a, praticando-a. O que é a lei moral? A lei moral é o verdadeiro caráter do cristão. São os princípios do reino de Deus. Por isto que no Sermão da Montanha, Jesus vai combatendo a mentira, o engano, a falsidade. Ele vai combatendo o roubo, o adultério, o desejar a mulher alheia. Por que isso? O que é isto? Caráter. Então eu quero lhe dizer que os mesmos ensinos da lei, dos 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, não mentirás, não desejarás a mulher do teu próximo, eles estão no Novo Testamento. As epístolas também falam disto. Esta é a lei moral. E este caráter, este aspecto moral, ele está sendo enfatizado, cobrado por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Então, agora que você entendeu isto, que nós temos um compromisso com a lei moral de Deus, porque Deus é moral. Escute o que eu vou lhe dizer. Sabe por que Deus julgou
a geração de Noé com o dilúvio, porque a corrupção, a imoralidade, a degradação era tão grande que afrontava o caráter do Deus moral, porque Deus é moral. Então agora você entendeu isto. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, quando Tiago também se refere à fé e às obras, está se referindo a estas obras da lei moral, que fala dos princípios, das atitudes do nosso caráter. Agora que você entendeu tudo isto, ouça a riqueza desta conclusão. Paulo disse que Cristo nos libertou para a liberdade. Gálatas 5:1. Isto é particularmente certo em relação à lei, da qual devemos compreender o espírito e a intenção e não cair num legalismo escravizante. Jesus nos ensina a viver livres. Romanos capítulo 7, mas a liberdade não é irresponsável, pois do contrário seria licenciosidade. É possível viver o alto padrão proposto por Jesus? Sim, pois viver a verdadeira intenção da lei de Deus é isto: viver em Cristo, viver o caráter de Cristo, viver semelhante a Cristo, sem cobiça pelo sexo oposto, que pode nos levar à infidelidade conjugal, com a honestidade de nossa vida e palavras, de tal modo que precisemos empenhar a moral dos outros como fiança, de tal maneira que não precisamos empenhar a moral dos outros como fiança. Estamos dizendo que quando nós vivemos a lei moral de Deus, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, nós vivemos na verdade. Nós vivemos de maneira íntegra, transparente. Não precisamos fazer juramentos. Não precisamos jurar pelo céu, pela terra e ficar empenhando as coisas. Porque a nossa integridade é uma luz, é um sal, é evidente. Deus nos abençoe. Olhe, eu estou lhe convidando para visitar uma das nossas igrejas. Nós estamos aí no Pará, no estado do Maranhão, Brasília, Tocantins, Maceió, Fortaleza, Rio, São Paulo, Centro-Oeste, Mato Grosso e algumas igrejas no exterior, cerca de 21 estados aqui que estudam esta lição conosco cada trimestre. Se você quer conhecer o nosso currículo, você já está acompanhando aí nas nossas informações. Não esqueça que a nossa maturidade cristã depende do conhecimento bíblico. E conhecimento é algo que ninguém nos toma. Deus lhe abençoe. Um domingo abençoadíssimo. Não fique em casa. Venha para a Escola Bíblica Dominical. Atenção, pastores e líderes. Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja.